lá pro hemisfério norte, lá para outro continente, lá na Coreia, o bicho tá pegando com força, galera. A Coreia do Sul registrou nessa quinta-feira um novo recorde diário de casos de Covid-19, com mais de 620 mil infecções. As autoridades alegam que o país está perto do pico da onda de contágio provocada pela variante Ômicron. De acordo com os dados da OMS, a Coreia do Sul é o país com mais casos registrados nos últimos 7 dias no mundo, com quase 2,5 milhões de contágios, seguido pelo Vietnã com 1,8 milhão. E daí eu pergunto pra você, Ângelo Rigon, nossa onda da Omicron já foi? Isso daí eles estão num rebote lá na Coreia? Ou a gente tem que... liberou máscara, mas vamos ficar alerta. Como é que fica essa situação como um todo? Não, tem que perguntar pro grande ministro da Saúde, né, que quer transformar a pandemia em endemia sem seguir a orientação da OMS. Que é quem deveria... que é quem, por competência, né, cabe essa classificação. A gente está ouvindo casos novos, a Alemanha teve 200 mil casos, a questão de uma semana, um dia só. Então, agora esse negócio da China, tenho a impressão que o povo, tudo bem, a gente entende. Hoje o pessoal começou a não usar máscara em ambiente externo. Tinha gente doida para isso, gente que tem rinite, pessoas que têm problema, mas eu acho que vai vir coisa pela frente, porque não é normal num país como a Alemanha, essa quantidade de casos, esse agora da China. Eu temo por uma variação nova que vem por aí. Celestino. Eu acho que a Coreia do Sul, a gente não sabe os índices de vacinação, né, da Coreia do Sul, então não dá para emitir opinião a respeito do aumento dos casos. Se tivesse uma nova onda aí, eu acho que não teriam liberado as máscaras aqui no Paraná, né? Até agora o ministro do Bolsonaro, Queiroga, não liberou as máscaras. Quem liberou foi o Beto Preto, né? É uma lei estadual. E o decreto do prefeito Ulisses Maia saiu hoje também, liberando as máscaras em locais abertos e públicos. Então, nenhuma vez o ministro Queiroga, né, ainda não transformou a pandemia em endemia. Então, assim, quem está deliberando, por enquanto, são estados e municípios. E a gente precisa saber os dados da Coreia do Sul, né? O índice de vacinação, porque onde a vacinação está sendo eficiente, os casos têm diminuído bastante. Então a gente teria que levantar o índice de vacinação da Coreia do Sul para ver o que está acontecendo. Só para te dar munição, Celestino, a Coreia do Sul informou ainda em outubro do ano passado que tinha vacinado 70% de seus 52 milhões de habitantes, o que abriu caminho para o... Primeira, segunda, terceira dose. Sim, aqui, pelo que me consta, integralmente vacinados, tá? A primeira dose? É porque no Brasil já está aplicando a quarta dose, né? A segunda dose em crianças. Então, assim, nós estamos bem na frente da Coreia do Sul. Então, acho que o Brasil não deve se preocupar, a vida que segue, vamos cuidar da saúde, quem quiser usar máscara que use, né? Vamos tomar as vitaminas receitadas, vamos procurar o médico assim que o sintoma aparecer, e aí vamos continuar a vacinação com quem quiser, sem obrigatório. Vai lá, Lanza. Só gostaria de informar, Vitor, que eu estou com os números exatos do último dia 16 de março na Coreia do Sul. Lá foram 44.917.475 pessoas que tomaram pelo menos uma dose, corresponde a 86,7% da população. Que tomaram duas doses, 44.446.716, que corresponde a 85,8%. E que receberam a dose de reforço, a terceira dose, 32.217.533, que dá 62,2% da vacinação. Eu acho que aí houve uma confusão da fala. Mais que no Brasil, né? Pois é. Tá. Houve uma confusão com a fala da Coreia do Norte, que essa sim, não divulga os dados dos vacinados, assim como a sua parceira de ditadura, a China, também não está divulgando. E assim como alguns outros países que também não estão divulgando, países que são muito amigos da ditadura norte-coreana, tá? Norte-coreana. Paulo Vidigal. Bom, se a pergunta a gente pode ficar tranquilo agora, é uma pergunta difícil de responder.
porque é difícil apagar o que aconteceu, né? O período difícil e a quantidade de mortes que a gente teve. Então, sinceramente, a gente sabe que está tendo na Coreia e na Alemanha tem novos números de casos. A gente sabe, eu não quero ser alarmista, não, a gente sabe que a gente tem uma situação vacinal que é boa no nosso país, apesar do governo que tem. Mas, assim, sinceramente, essa pergunta com toda a minha mais profunda sinceridade, é difícil a gente ficar tranquilo, e até olhando para trás com tudo que passou e com tudo que a gente foi submetido, com a negação da ciência, com a negação de vacina, com atraso de compra de vacina, com a dificuldade de informação. Então, sinceramente, é muito difícil ficar tranquilo. Eu acho que as pessoas, eu pelo menos, vou tentar continuar tomando os cuidados. Itamar. Viver é muito arriscado. Viver é muito arriscado. A gente às vezes fica questionando as doenças, tem que questionar mais a saúde, porque a saúde parece que até é a exceção. A regra é todos nós termos alguma patologia. E isso vem desde os primórdios da humanidade, né? Claro que a pandemia em especial foi utilizada como uma ação política de controle, de teste da população, né? E aí, muito se citou aí, inclusive, a questão do Brasil não obedeceu à OMS. Bom, a OMS, pegando a fala, se meu pai estivesse vivo, né? Porque quem muda de palavra, como a OMS muda, ele dizia que era coisa de moleque. A OMS age como moleque. Cada hora fala uma coisa. Uma hora não precisa usar máscara, outra hora tem que usar máscara, e assim vai, né? Bom, eu acho que o caso da Coreia do Sul é bem emblemático, né? Com a população quase totalmente vacinada e você tem aí o crescimento da variante Ômicron, né? Como aqueles especialistas que não fazem parte do consórcio já falavam aqui no Brasil, né? O Dr. Balos e outros aí, né? A eficiência da vacina, né? Eu estou questionando, estou sendo negacionista, como a esquerda gosta de chamar, né? Quem está negando são os próprios fatos. A população inteira vacinada e tem o maior índice de contaminação da Covid. Então, se a vacina fosse eficiente, as pessoas não teriam se contaminado nesta quantidade. Mas aí, você que é chique, é lacrador, fala, vacine-se, tome vacina, né? Bom, tome vacina boa, testada. Eu creio, inclusive, que agora, a partir do segundo semestre, pelos dados que eu vi, teremos vacinas eficientes, sim. E aqueles negacionistas que se recusam a acreditar no chamado imunidade de rebanho, a Ômicron tudo leva a crer que está fazendo a imunidade de rebanho. Francês. A Covid chocou e surpreendeu o mundo, né? Ninguém tinha, nenhuma autoridade médica tinha noção que poderia acontecer uma pandemia dessas proporções. E como disse o Ângelo, ninguém está seguro ainda, né? Você não sabe a evolução disso. Tanto é que você vê aí na China, onde se originou, na Coreia do Sul, que é um país que tem um povo educado e com um grande instinto de rebanho, isso é da natureza deles, né? E na Alemanha, onde a coisa é bem diferente. Os alemães são muito resistentes a governos, regras, é um povo muito independente, evitou bastante a vacina. E a gente tem aquela dúvida ainda, a vacina vai deixar alguma sequela? Está dando alguma sequela? E o mais é no que o Ângelo falou mesmo, a gente não sabe o que esperar, a gente tem que cada um cuidar do seu, usar a sua focinheira, né? Continuar usando sua focinheira, pedir para que os familiares usem, porque essa é talvez a única garantia que você pode ter até que o negócio suma de vez e seja controlado por uma vacina anual como essas outras que a gente usa aí. Vai lá, Vidigal, rapidinho. Não, gente, assim, falando de negacionismo, né? Porque às vezes as falas são distorcidas e às vezes certos discursos tentam levar a uma coisa que não é. Disse uma coisa, mas talvez queria dizer outra, ou quis dizer outra, ou parecia que estava dizendo outra coisa. O fato é o seguinte, a vacina,
não impede que, como a gente já está cansado de saber, é importante repetir, porque talvez esteja alguém nos ouvindo agora que talvez esteja formando sua opinião. A vacina, ela não impede que a pessoa seja contaminada. A vacina diminui, cientificamente, ela diminui casos de internação, casos graves e diminui o número de mortes. Então, a vacina, ela tem toda a comprovação científica disso. Então, assim, fora isso, é discurso negacionista, gente. É isso, só isso. Ó, vou soltar aqui, né? Na verdade, já está no ar essa enquete. A pergunta é o momento correto para flexibilizar o uso das máscaras contra a Covid-19 aqui no Paraná, Maringá, enfim. Esse é o momento certo, pessoal, de flexibilizar? 2 anos passados, a gente vê uma vacinação mais... um avanço da vacinação. A gente teve um pico de casos recentemente. Agora, me parece que o número de casos diário está caindo consideravelmente, então, sim ou não? A gente vê os números da Coreia também ali, o pessoal, enfim, deixa lá, sim ou não, e o porquê. Justifique sua resposta, né? Vai lá, rapidinho, Lanza, 30 segundinhos. Só gostaria de dizer uma frase, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, inclusive a liberdade da sua saúde. Portanto, cuide da sua saúde, se vacine, e lembrando que é melhor se vacinar do que depois você virar estatística de mortos ou de internados pela Covid-19.